Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o custo dos produtos vendidos, que é a nossa segunda linha da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Esse vídeo aqui é um vídeo de uma série de contabilidade para investidores aqui do canal. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, entra lá depois, porque é muito importante você assistir a série desde o começo. Mas se você está aqui, fica com a gente que eu tenho certeza que você vai conseguir absorver bastante conteúdo sobre o assunto, beleza? Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Bom pessoal, o custo dos produtos vendidos ele é a segunda linha da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. A DRE ela vai mostrar pra gente como que a empresa teve receita e como que a empresa teve lucro, né? Você vai ter a receita, você tem custo, despesa, resultado financeiro, você tem várias outras rúbricas até chegar no lucro líquido, que é o que sobra pro acionista. E o custo dos produtos vendidos é o primeiro custo que a gente vai retirar da receita pra gente chegar no nosso lucro bruto. É muito importante vocês entenderem que a DRE ela conta uma história para o investidor, né? A DRE é como se fosse um filme de um determinado período. E bom, o custo dos produtos vendidos nada mais é do que o custo unitário de cada uma das unidades que foi vendida. Quando a empresa produz, vamos supor uma empresa de calçados, ela produz 10 mil calçados em um determinado trimestre. Só que ela só vende 5 mil calçados. Né? Então você vai apurar a receita de 5 mil calçados e você vai, ao mesmo tempo, apurar o custo de 5 mil calçados. A rúbrica do custo dos produtos vendidos é exatamente o custo dos produtos vendidos, não o custo de produção de todos os produtos daquele período. Os outros 5 mil calçados nesse exemplo, eles vão ficar lá no estoque da empresa, que vai transitar lá no balanço patrimonial, que a gente vai ver nas próximas séries desse vídeo. Então é importante, quando você estiver lendo a DRE, você saber que a receita da empresa é tudo que ela vendeu no período e o custo dos produtos é exatamente o custo de produção daquelas unidades que foram vendidas. E o custo, qual a diferença de um custo para uma despesa? Né? Os dois são gastos que a empresa tem, mas o custo é tudo que a gente consegue atribuir para a produção de uma determinada unidade. Vamos supor, no caso dos calçados que a gente deu aqui, né? Existem normas contábeis do CPC que dizem o que você pode fazer como custo, o que você pode fazer como despesa, mas em grandes linhas, o custo é tudo que você consegue atribuir àquela unidade. Então, por exemplo, a matéria-prima daquela unidade, né? O que você usou de, por exemplo, se for a Grendene, né? A empresa que a gente esteja falando aqui, que é uma empresa listada na bolsa que produz calçados. Ela produz calçados de PVC, de plástico, né? A Grendene é dona da Melissa, enfim, faz vários calçados. Então, o plástico que ela está utilizando ali, aquele material, aquela matéria-prima, ele entra como custo, porque você consegue saber quanto que foi o custo atribuído àquela unidade produzida. Outro custo, por exemplo, se você tem uma máquina que consegue produzir 1 milhão de calçados, né? E depois a máquina ela simplesmente não tem mais utilidade. Você consegue pegar o valor daquela máquina e distribuir para cada uma das unidades como um custo de amortização para cada um dos calçados. Ou seja, se a máquina custa R$1 milhão e ela produz 1 milhão de calçados, para cada calçado que a gente produz, a gente atribui um custo de R$1. E normalmente os custos que a gente consegue atribuir de produção para cada uma das unidades, no caso, por exemplo, os calçados, são os custos que a gente tem dentro da fábrica da empresa. Então, por exemplo, a energia que é utilizada para produzir os calçados, você consegue talvez individualizar aquilo ali de calçado para calçado. Então, a maioria dos custos que envolvem a fabricação daqueles calçados que estão dentro da fábrica, no chão de fábrica, eles costumam ir para o custo de produção daqueles calçados. E lembrando que os calçados que não foram vendidos, eles vão por valor de custo lá para o estoque da empresa no balanço patrimonial, conforme a gente vai ver mais para frente. Pois bem, então tivemos uma receita, por exemplo, de 5 mil calçados, a gente teve um custo de produção de 5 mil calçados e quando a gente subtrai o custo dos produtos vendidos da receita, a gente chega no que a gente chama de lucro bruto, que é o lucro que a empresa teve considerando só o custo de produção individual daquelas unidades que foram vendidas. O lucro bruto a gente também chama de chão de fábrica, né? Que é o lucro do chão de fábrica. Quanto que a empresa teve de lucro considerando todos os custos de fábrica e de fabricação daqueles calçados. Então o lucro bruto ele mostra pra gente quanto que sobrou para a empresa ainda para pagar suas despesas administrativas, suas despesas de vendas, despesa com marketing, despesa com salário de diretor, com toda a equipe de vendas, com transporte,
transporte, por exemplo, né, que está fora da fábrica. Então a empresa tem os custos, que normalmente são os gastos que estão dentro das fábricas, e as despesas, que são os gastos que estão fora da fabricação. E essas outras rúbricas entram como despesa, e a gente vai ver isso nos outros vídeos aqui dessa série, porque a empresa não consegue individualizar, né? Como que você individualiza o salário, por exemplo, do gerente de RH de uma empresa em função do custo de fabricação dos calçados? Você não consegue fazer isso, você não consegue atribuir aquele gasto para um custo específico de fabricação do calçado. Então o lucro bruto é tudo que sobrou para a empresa depois do chão de fábrica, e também a gente tem a margem bruta, que nada mais é do que o lucro bruto em função da receita. Então se sobrou 50% de lucro bruto, a gente tem uma margem bruta de 50%. Se a gente tem 60% de margem bruta, a gente tem 60% da receita sobrando para a empresa depois de considerar o custo de produção daquelas unidades vendidas. Beleza, Fábio, entendi aqui o que é o custo dos produtos vendidos, a gente chega no lucro bruto depois de tirar esse valor da receita, que é quanto que sobrou para a empresa, mas como que eu olho o lucro bruto, né? Como que eu entendo? Um fator muito importante você observar no lucro bruto é que é totalmente natural, por causa dessa dinâmica, né? A gente tem um aumento de receita e um aumento do custo dos produtos vendidos, né? Um aumento nominal. Vamos supor que uma empresa tenha vendido R$1 bilhão de calçados em um determinado trimestre, e esses calçados vendidos tenham tido um custo de produção, né, um CPV, de R$500 milhões. A gente chegaria num lucro bruto também de R$500 milhões. Supondo que o custo de produção por calçado se manteve, se a gente chega no próximo trimestre e a empresa vendeu, por exemplo, R$2 bilhões, é normal que o custo dos produtos vendidos tenha subido para R$1 milhão. Por quê? Porque você tem mais calçados sendo vendido, né, um número maior de calçados sendo vendidos, e o custo de produção sobe porque você tem uma quantidade maior de unidades. Então, conforme o exemplo aqui que eu dei, se a receita da empresa sobe 100%, por exemplo, de um trimestre para o outro, e o custo dos produtos vendidos sobe também 100%, a gente tem a empresa sendo tão eficiente quanto ela foi no trimestre anterior em fabricar os calçados, né? A margem bruta permaneceu a mesma. O custo de produção continuou representando 50% da receita da empresa. Se o custo dos produtos vendidos subiu mais do que a receita proporcionalmente, a gente tem a empresa sendo menos eficiente na fabricação daqueles produtos no trimestre. E se acontece da receita subir mais do que o custo dos produtos subiu, né, se a receita subiu 100% e o custo dos produtos vendidos subiu só 20%, a empresa ficou extremamente eficiente em fabricar os seus produtos nesse trimestre. Então, eu acredito que a rúbrica principal que você tem que observar não é necessariamente o lucro bruto, mas exatamente como que a margem bruta da empresa se alterou em um determinado trimestre. E mais do que isso, você entender o que levou a empresa a ter esse resultado, o que levou ela a ser mais eficiente ou o que levou ela a ser menos eficiente, né? E não necessariamente é um caso de eficiência relacionado ao custo. Por exemplo, a empresa pode ter decidido liquidar o seu estoque e aí a receita caiu mais proporcionalmente do que o custo de produção daquelas unidades. Então, conforme eu falei, todas as linhas da DRE elas são interligadas e é importante você entender a relação que está acontecendo entre elas junto com a conjuntura da empresa. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.